E a principal torcida organizada do Corinthians é tema de um livro que foi organizado pelo cientista social Bernardo Buarque e pelo historiador Plínio Labriola. Eles são nossos convidados de hoje aqui no Repórter São Paulo. William Douglas, é claro, participa aqui do nosso bate-papo. Gente, boa tarde, obrigada pela presença de vocês. William Douglas, bem-vindo ao Repórter São Paulo. Olá, Márcia. Como é que foi para chegar nesse livro que foi lançado no último sábado? Isso, foi lançado no último sábado na quadra da Gaviões da Fiel, que fica no Bom Retiro. Nos últimos 2 anos, eu e Plínio reunimos esforços para juntar um conjunto de pesquisadores que se dedicaram a pesquisas e apresentaram uma série de facetas de realidade dessa específica torcida organizada que tem 45 anos de existência. Bernardo, entender um pouco a questão da Gaviões, o que ajuda para tirar os estigmas que se pensa da torcida organizada? Aí, no caso, não só da Gaviões, mas das torcidas. Então, a Gaviões ela tem 45 anos, ela surgiu no período da ditadura militar e a gente pode perceber como há uma relação entre a vida social do Brasil com o futebol, com o esporte. Então, de alguma maneira, essa entidade, essa organização, ela é um reflexo também da sociedade. A partir dos anos 80, nós tivemos esse incremento da violência associado às torcidas organizadas. Nós fizemos um estudo histórico-antropológico para procurar abarcar uma série de dimensões, mas a gente entende que existe, de fato, um problema crítico. São mais de 100 mil associados em todo o Brasil. É, ao mesmo tempo, uma organização que funciona como um clube. Ela tem uma estrutura organizacional extremamente complexa. Então, a gente entende que simplesmente a criminalização ela não resolve o problema, ainda que o problema tenha de ser enfrentado com punições, com uma série de medidas que integrem esse ente ao conjunto do futebol profissional. Bernardo e Plínio, deixa eu dividir aqui com o nosso telespectador o seguinte: o Bernardo é carioca, não é corintiano, ele é flamenguista, que diz me explicar aqui que é o correlato do Corinthians lá no Rio de Janeiro. O Plínio é corintiano, historiador. Aí eu quero te perguntar o seguinte: até que ponto você foi historiador e você foi apaixonado quando você organizou tudo que vocês escreveram aí? Como é que você administrou essa relação? Foi muito difícil. Foi muito difícil, mas é uma dificuldade que eu enfrento desde o meu mestrado. Eu fiz um mestrado sobre a história do clube, sobre a história do Corinthians. E eu sempre tive essa preocupação, sempre tive a preocupação da paixão não invadir o texto acadêmico. E eu acho que, em última instância, eu acabei até sendo muito severo com o clube e com a própria torcida, exatamente para evitar que a paixão passasse por cima do texto acadêmico. Por exemplo, você foi severo quando você diz o quê? Qual é a sua avaliação como historiador dessa questão polêmica das torcidas? Nesse caso, não sou tão severo assim. Ao contrário, o que me motivou muito a olhar para a torcida é perceber a multiplicidade de questões que a envolvem e retirar o estigma da violência. Retirar esse estigma imediatamente. Para mim, esse estigma, não para mim, né? Os pesquisadores mais sérios leem esse estigma como um mecanismo de criminalização que serve para esse processo amplo de elitização do futebol, que eu acho muito sério e grave. E a gente tem uma questão também da politização dessas torcidas, né? Por exemplo, agora nesse movimento dos estudantes que ocuparam as escolas, a Gaviões da Fiel foi uma das entidades que se posicionou em favor do ponto dos estudantes, numa discussão aí que não tem nada a ver, em teoria, com o futebol. Em quais outros momentos que a gente percebe uma politização da Gaviões e como isso chega ao grupo? Porque eles precisam falar com a massa que não é homogênea. Ela é homogênea no sentido, todos que estão ali são corintianos, mas nem todos que estão ali devem ter o mesmo pensamento sobre uma questão como essa. Como que isso é discutido lá dentro? Vocês conseguem constatar isso no livro, fazer alguma análise? Então, a Gaviões da Fiel ela tem um departamento social. Por exemplo, no dia do nosso lançamento, havia uma série de donativos que estão sendo enviados para as vítimas de Mariana, em Minas Gerais, e que procura atuar para além do futebol. Como eu disse, hoje ela tem uma organização que vai para além do próprio clube. Isso diz respeito ao próprio surgimento dessa torcida, que foi no contexto da ditadura militar. Ela surge como um sinal de rebelião para uma ditadura que havia dentro do clube, com um presidente que estava no poder há mais de 15 anos, o time não conseguia conquistar títulos e é com esse aceno de redemocratização que ela levou uma série de princípios e que participou da anistia, que participou da Direta Já, que vem participando de uma série de, em conjunto com uma série de outros movimentos sociais. No movimento da democracia corintiana na década de 80, qual foi o papel da Gaviões?
A Gaviões, inclusive, ela tinha uma relação até certo ponto ambígua, porque ela era extremamente severa com o comportamento dos jogadores. Então, ela dizia democracia sim, anarquia não. Um pouco também refletindo algumas discordâncias que havia dentro do elenco, mas a gente acredita que ela acompanhou esse processo e que existe sim um grau de politização que vem desse dia a dia, desse cotidiano, que é um envolvimento, porque o torcedor, no mundo do futebol, ele está estruturando o seu tempo ao redor do futebol. Então, é um antes, é um durante, é um depois. E esse acompanhamento que dá a solidez das relações sociais entre eles e que permite com que acompanhe-se a vida do clube. Agora, Plínio e Bernardo, como é que vocês estão acompanhando e até que ponto vocês acham que as torcidas estão acompanhando essa polêmica criada no futebol com relação ao combate à corrupção? Essa semana mesmo a gente viu aí o Grupo Bom Senso, né, pedindo eleições diretas da CBF, tem a história das denúncias de corrupção na FIFA, que obviamente recaem aqui sobre a CBF também, infelizmente. Como é que vocês estão acompanhando e como é que as torcidas estão acompanhando isso? Eu vejo sempre positivamente. Eu acho que se o jogador, que é o trabalhador da bola, né, se ele que é o autor do espetáculo, se ele se envolve com essas questões, nada melhor. Ele tem que se envolver cada vez mais. Eu só lamento que fique restrito a um pequeno grupo mais elitizado de jogadores, mas eu acho fundamental. Acho fundamental, tanto que nesse momento sinto muita falta do Sócrates, que politizaria esse debate com muita qualidade. Levaria para as torcidas? Democratizaria esse debate? Com certeza, levaria. Então, eu acho que falta, eu acho que esse elo tá em falta. Eu acho que esse jogador precisa se aproximar mais da torcida, mas de qualquer maneira, o fato do jogador se apresentar como um sujeito político, é um grande avanço. Plínio, uma discussão que se faz é, às vezes, o poder que essas torcidas organizadas têm de influenciar na decisão das diretorias ou de influenciar no dia a dia do clube. Mas, de certa forma, o objetivo da torcida organizada não é, além de apoiar, é justamente dar essa voz, aumentar a representatividade do torcedor? Não é esse também um dos papéis dela? Obviamente não com violência, mas ela não é criada também em pensar isso e mostrar, olha, nós somos um grupo grande que apoiamos e que queremos essa visão? Eu concordo com isso, particularmente a época da democracia corintiana, poucos sabem, mas houve um envolvimento muito grande dos Gaviões no conselho do clube, na direção do clube. Houve envolvimento de jogadores que se tornaram conselheiros eleitos do clube, etc. Eu acho que hoje falta isso. Eu acho que os próprios Gaviões, os torcedores, não só do Corinthians, de outros torcedores de outros clubes, sentem falta dessa participação. É preciso ocupar esses espaços, porque senão fica uma dicotomia gigantesca entre uma direção de clube eleita por um pequeníssimo grupo de sócios, 2, 3 mil, que necessariamente não são torcedores do clube, e os milhões de torcedores não representados. E esse processo de elitização que está havendo com as arenas e tal, isso pode ter impacto nas organizadas, na Gaviões, por exemplo, que hoje ela tem um canto que é só dela no Itaquerão, né? Até tirou as cadeiras. Ainda pode ter algum impacto mais nas organizadas? Pode, está tendo esse impacto, né? Eu sou um frequentador da Arena do Corinthians e eu tive muita dificuldade de conseguir ir para Norte, onde ficam as torcidas. Agora, eu acho que faz parte desse processo, é uma disputa, é uma grande disputa. Nessa grande disputa, a conquista de retirar as cadeiras está dada. E precisa avançar e hoje o debate que se estabelece não só nas organizadas, mas outros corintianos e torcedores um pouco mais progressistas, é exatamente ampliar e garantir aquela promessa de espaços populares, senão mata a origem do clube. Plínio e Bernardo, antes de encerrar, deixa eu mostrar o livro aqui, William Douglas, passa aqui para mim, por favor. Lu, fecha aqui, Ana, fecha aqui para mim, ó. Eles lançaram lá no clube e agora tem a expectativa de lançar na Livraria Cultura, é isso? Isso, no ano que vem. Em comemoração aos 40 anos da invasão corintiana, a gente vai lançar o livro no ano que vem. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês dois, que eu vi no início do jornal, vocês não gostaram da história do WhatsApp, a Justiça acabou de proibir, como é que é, Priscila Nascimento, que a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco. A Justiça acabou de suspender o bloqueio, daqui a pouquinho eu trago mais informações para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns aí pelo trabalho do livro. Voltem mais, vai ser um prazer recebê-los sempre. Feliz Ano Novo. Para você também, muito obrigado, William e Márcia.